Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Zacarias, capítulo de número 11. A partir do verso 4, a parábola do bom pastor. Interessante, né? Temos a parábola do bom pastor, lá em João, no capítulo 10. Aqui, assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Veja que ele está falando a respeito daqueles que são pobres, que são desfavorecidos e que estão sendo maltratados. Verso 7: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Na figura do pastor, nos tempos antigos de Israel, ele usava 2 varas, né? O cajado e o bordão. Com uma ele usava para defender, espantando os predadores, né? O perigo. A outra ele usava para amparar, para ajudar a ovelha e às vezes para poder corrigir a ovelha que precisasse também, né? Aquela ovelha fujona às vezes precisava de correção. E aqui ele fala que então é ele, Deus, né, na pessoa do Cristo, que ele tomando essas 2 varas. Uma ele chama de graça e a outra de união. E ele vai falar sobre isso, a graça como cuidado e a união como realmente a comunhão. Verso 12, eu lhes disse: se vos parecem bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Uma alusão aqui a respeito de Cristo, como foi traído por 30 moedas de prata. Então ele, Jesus, aqui o bom pastor, que cuida das ovelhas, que usa da graça, que usa da união, e elas rejeitam ele e o vendem, né, o traem por 30 moedas de prata. Na sequência vem outra parábola, a parábola do pastor insensato, verso 16. Eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. É a figura realmente do falso pastor, do falso profeta, que uma vez que eles rejeitam o bom pastor, então vem o mau pastor. Capítulo de número 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, firmou a terra, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, quem está falando, e ele fala a respeito do que fará contra Jerusalém, contra Judá, de como eles serão sitiados em meio às guerras. É um texto profético, né? Nessa parte aqui, chegamos ao verso de número 10.
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, a casa de Davi é a casa de Judá, então ele fala sobre Judá, sobre Jerusalém, então é o povo de Deus. Eu derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É o arrependimento ao perceberem que crucificaram o Cristo. Muito bem, vamos parar por aqui e nós lembrarmos, né, que não podemos rejeitar o bom pastor. Deus, ele nos ama e ele deseja cuidar de nós e precisamos responder positivamente a esse amor, porque certamente se não formos cuidados pelo Senhor, acabaremos seguindo o caminho mau, acabaremos dando ouvido a mal pastores, né? Na figura aqui, Jesus, o bom pastor, e aqueles que são contrários a Jesus são os maus pastores. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Oremos. Pai, louvado seja o Senhor por tua palavra. Dai-nos sempre a tua graça, a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.